Deus te abençoe. A piscina está aqui ainda, porque nós vamos usar a água para lavar a igreja, sexta-feira, esfregar tudo aqui. Mas, se você quiser morrer hoje, eu te mato hoje aqui. Sei que já entregou sua vida para Jesus, falou, cara, eu não fui no batismo, não deu, pastor, eu quero agora. Meu irmão, não trouxe roupa, nós esperamos todo mundo ir embora, nem que for de cueca, eu te mato aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite. E eu sinto que é uma palavra bem pastoral. No sentido de acalmar o seu coração para algumas coisas. Eu sinto que desde hoje de manhã, quando eu estava já orando, inclusive inquieto por algumas coisas já acontecendo, eu fiquei lá na presença e falei, Senhor, aquieta meu coração, acalma meu coração, porque são tantos desafios, tantas coisas que vêm para roubar a paz. E ali orando foi aonde surgiu um tema, um tema que eu quero compartilhar com você. Até quando, Senhor? Vamos falar junto? Até quando, Senhor? Eu sei que você nunca falou isso, eu tenho certeza que você nunca disse isso, até quando, Senhor? Mas é uma expressão do salmista, é uma expressão de Davi, é uma expressão de um momento, de um grito na alma de Davi. E eu quero já te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 13, nós vamos ler alguns versículos aqui. E eu quero mostrar para você que às vezes nós entramos neste questionamento, até quando, Senhor? Até quando vai isso? Até quando vai acontecer? Até quando isso vai incomodar? Até quando isso vai ferir? Até quando isso vai... Olha só, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Olha o nível, eu estou falando de Davi, um homem que transmitia sua adoração em músicas, a sua oração em salmos. E Davi está aqui nesse Salmo 13, dizendo, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Eu vou morrer se o Senhor não me falar. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar pelo bem que me tem feito. Amém? Um aplauso pela palavra do Senhor. Aleluia. É um salmo de 6 versículos. Em 6 versículos, Davi pergunta 4 vezes, até quando, Senhor? E quem está perguntando até quando, não está perguntando a respeito de uma data simplesmente, de um tempo, mas está expressando limite. Até quando? Não é um até quando só querendo saber qual é a data que isso acaba, quando isso acaba, mas na verdade é uma expressão assim, Senhor, eu estou no meu limite. Estou no meu limite. É uma pergunta de quem está dizendo assim, eu cansei.
não aguento mais, não quero mais, estou a ponto de chutar a jaca no pau de barraca com balde e tudo, se é que você me entende. E muitas vezes, essas expressões, elas vêm e vêm acompanhadas de um pedido de resposta, assim como Davi falou: Senhor, me responde, por favor, me responde. Se o Senhor não responder, eu vou morrer. Eu vou morrer se o Senhor não me falar. E eu percebo, querido, e já aprendi, que muitas vezes quando nós estamos nesse nível de limite, tem duas coisas importantes que Deus faz. E isso aqui eu estou falando de experiência minha, eu quero compartilhar com você. Quando eu estou no meu limite, o que Deus faz? Quando estou no meu limite, é porque Deus quer expandir o meu território. Quando estou no meu limite, segunda coisa, é que eu tenho os maiores encontros com Deus. E eu quero que você entenda essa verdade, é quando você está no seu limite, que você vai perceber Deus expandindo os seus territórios. Por quê? Porque no comodismo, no conforto, ninguém pergunta até quando. Ninguém que esteja bem, ninguém que esteja plenamente feliz, ninguém que esteja completamente organizado, com a vida arrumada emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, ninguém vai perguntar: até quando, Senhor, eu vou ficar na bênção? Não, não. De forma nenhuma. Aliás, a gente fica quietinho, para não ter problema. Tem gente que quando está tudo bem, ele não gosta nem de orar alto para o diabo não escutar e tentar atrapalhar. Besteira isso, viu? Mas quando a gente está no limite, é que a gente está pronto para expandir territórios, expandir autoridade, expandir conquistas, realizações. Porque, meu irmão, o milagre está depois do limite. Está depois do limite. É quando estamos no limite que nós temos os nossos maiores encontros com Deus, as nossas maiores experiências com Deus. Mas quantos de nós estamos cansados e sobrecarregados por causa de coisas, situações e pessoas? Quantas coisas nós temos carregado, quantas situações têm nos afligido, quantas pessoas têm te incomodado. Só que Jesus fala o seguinte: olha, vem até mim, você que está cansado e sobrecarregado. O que é sobrecarregado? Uma carga além, e Ele vos aliviará. Sabe, mas a gente insiste em carregar alguns pesos. Um dia um homem estava pedindo carona, e um rapaz passou numa carroça e falou assim: carona, tal, pode subir. Aquele homem pegou uma mala muito pesada, sentou no banco ali da carroça, da charrete do homem, e botou aquela mala no colo e ficou segurando. E aquele moço foi guiando a charrete e foi ficando incomodado. Cara, por que ele não põe isso aqui na carroça, cara? E aquilo, ele falou: deve ter alguma coisa de valor ali, ele está com medo. E foi indo, o rapaz ralando, segurando aquele peso todo. Aí o rapaz da carroça falou assim para ele: amigo, desculpa eu te perguntar, mas por que você não pega essa mala pesada e você põe na carroça? Aí o rapaz falou assim: é que eu quero poupar o cavalo. É que eu não quero incomodar meus amigos contando isso. Não quero. Eu não quero incomodar Deus com oração, ficar parecendo que eu estou preocupado. Deixa eu carregar isso aqui. Deixa eu pôr isso aqui no meu colo. Irmãos, Davi, ele está expressando até quando ele está pondo para fora. Você está entendendo? Está pondo para fora. Senhor, até quando?
Até quando? Porque eu estou me sentindo sozinho, abandonado, parece que o Senhor esqueceu de mim. Até quando isso vai prevalecer? Até quando? Ele está pondo para fora. Mas às vezes a gente não consegue pôr para fora, em oração. E eu não estou falando simplesmente que você tem que chamar alguém, ligar para alguém, sentar, falar. Mas às vezes você pode ter um amigo, uma pessoa de Deus que você pode chegar e desabafar. Mas a gente quer ser super homens e super mulheres. Deixa eu falar uma coisa para você que eu estava meditando outro dia. Vocês lembram em Mateus capítulo 3, o que aconteceu em Mateus capítulo 3? Jesus foi batizado por João Batista, e a Bíblia diz o seguinte: e o Espírito do Senhor conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém? Eu sei que você sabe o versículo, você está me olhando com essa cara, né? Mas você sabe. Então o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem foi que levou Jesus? O Espírito Santo. Depois de 40 dias, é relatado para nós, o evangelista escreve que Jesus teve fome. Sim ou não? Teve fome. A Bíblia diz que o diabo se apresenta a Jesus e começa a tentar Jesus. Sim ou não? Você não é o Filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Você não é o Filho de Deus? Então, foi lá no pináculo do templo, lança daqui, ele dará a ordem aos teus anjos. Cita até o Salmo 91, Satanás. Cita o Salmo 91 para ele, fala, lança daqui, os anjos vão vir te acudir. Olha, está vendo aí os mundos e tal, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar. O diabo tentando Jesus. Legal. Aí Jesus sai dali e começa a chamar os seus primeiros discípulos, sim ou não? Se depois disso é que Jesus começa a chamar os seus discípulos, como é que eles sabiam que Jesus foi tentado? Porque Jesus falou. Jesus não foi sozinho? Eu não sei que jeito que você lê a Bíblia, meu irmão. Eu leio a Bíblia desse jeito. Eu não sei como é que você lê. Mas, cara, tá bom, Mateus está contando isso aqui para nós, que ele foi tentado, Marcos contou, Lucas contou, que ele foi tentado. Como eles sabiam? Jesus foi sozinho. E sendo Jesus, ele pôde num dia, não sei quando, não sei como, mas numa roda, numa mesa com seus discípulos, ele falou assim, eu fui tentado, eu tive fome, eu tive sede, eu estava ali, e Satanás veio, e a gente quer achar que a gente não é tentado não. Peito de pomba. A gente às vezes não reconhece, às vezes a gente não tem amigo, para a gente poder bater um papo, pedir uma oração, mas eu quero dizer para você, que independente de qualquer coisa, o Senhor está com você. Sabe, no caso de Davi, os inimigos eram reais. Esse salmo foi escrito num período muito difícil na vida de Davi. Alguns estudiosos dizem que foi na época da perseguição de Saul, quando Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. Outros dizem que não há base para afirmar isso e que talvez Davi estivesse passando por uma enfermidade muito grave ainda nesse período de fuga de Saul, independente do que foi, era num período de perseguição e fuga, e os inimigos eram reais, os inimigos eram visíveis, o perigo era iminente, e nós muitas vezes estamos lutando também com inimigos, contra inimigos que são invisíveis, mas que são reais. Luta no casamento, luta nas emoções, luta nas finanças, luta na vida amorosa, luta no ministério. E aqui eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem com você. Faça do que você está vivendo uma lição e não uma prisão. O Espírito Santo soprou no meu coração hoje. Eu vou libertar essa noite. Ele quer libertar nossas mentes, nossos corações. Ele quer nos libertar. Então não faça daquilo que você está vivendo uma prisão. Porque Davi, no Salmo 10, é um salmo escrito no mesmo período.
O Salmo 22 também, inclusive no Salmo 22, Davi faz algumas citações proféticas a respeito de Jesus, do Messias. O Salmo 42 e o Salmo 43 são gêmeos, são músicas muito parecidas, ele vivendo na mesma época. E sabe o que Davi está dizendo no Salmo 42? Senhor, tira a minha alma do cárcere, por que eu estou aqui? Então num lugar ele está perguntando, Senhor, até quando? Mas em outro momento ele está falando, Senhor, eu não sei como é que está lá fora, eu sei que tem inimigos, mas a pior prisão não é que eu possa enfrentar lá fora, mas a que eu estou vivendo aqui dentro. Tira a minha alma do cárcere. As maiores prisões não são físicas, nós criamos. O inimigo cria para que estejamos presos e ficamos muitas vezes, queridos, aprisionados, sem viver novas experiências com Deus, em crise. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não fica em crise com a sua crise. Ainda bem. Você pode estar num dia mau como esse de Davi, Senhor, até quando o Senhor se esquecerá de mim? Até quando o Senhor vai me abandonar? Olha que crise. Cara, você pode olhar para o céu e dizer, Deus, eu te odeio. E ele lá de cima vai olhar e dizer, eu continuo te amando do mesmo jeito. Por quê? Porque ele não pode mudar. A Bíblia diz que ele não nega a si mesmo. Então nas suas maiores crises, pode ficar tranquilo, tem alguém te amando, cuidando de você, cuidando de tudo. A questão é você não ser religioso, hipócrita e dizer que está tudo bem, quando aqui dentro está tudo mal. Está tudo mal. Deus está te amando do mesmo jeito. Ele não muda, Ele não pode negar a sua essência. Ele não pode negar-se a si mesmo. Olha o filho pródigo saiu de casa, foi embora. E quando ele estava lá com os porcos, ele falou assim, cara, eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque até os escravos lá comem melhor. Ele estava desejando comer a comida dos porcos. Ele volta para casa e fala para o seu pai, pai, eu não mereço ser chamado seu filho, eu quero ser servo, eu vou ser um escravo aqui. O pai olhou para ele e falou assim, ele estava descalço, um escravo andava descalço. Ele estava com roupas sujas e rasgadas, ele não tinha aliança, mas o pai falou assim, traz a sandália, traz as vestes, traz o anel, porque a posição do filho não mudou o coração do pai. Não mudou o coração do pai. Até quando, Senhor? Por quanto tempo? A questão é que tempo na Bíblia não é absoluto. Tempo na Bíblia não é um tempo segundo as leis da física, ou apenas do cronos, porque a palavra tempo no grego, no Novo Testamento, tem duas palavras para ela, cronos e kairos. O cronos é o tempo que era vivido, comandado pelo sol, pela lua. Só que tem um tempo que é de Deus, que não é comandado pelo cronos, mas por ciclos. A palavra tempo no hebraico é et, E-I-T, et. E sabe como que a Bíblia expressa desde os profetas a questão do tempo? Eles diziam assim, ó, e naquele tempo, e por este tempo, e no tempo que os reis deveriam estar na guerra, e por aquele tempo, Abraão, e por aquele tempo, então Deus, Ele está olhando, não a questão do cronos, quanto tempo, Senhor, mas a questão de um ciclo, e quando você conclui um ciclo, é que um novo ciclo pode avançar na sua vida. São ciclos. A Bíblia ainda fala em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar, até quando? Mas há tempo de sorrir. Há tempo de paz, mas há tempo de guerra. Há tempo de nascer, mas há tempo de morrer. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher.
É tempo de sair para a guerra, é tempo, e lá no versículo 11, se eu não estiver enganado, fala assim: tudo é formoso ao seu tempo. Então a questão do tempo, do até quando, desse nosso grito, até quando, Senhor, não é uma questão de meses, faz tantos meses, tantos anos, tantos dias, é uma questão, Senhor, o que eu preciso aprender para que eu possa avançar. E quando você vencer um ciclo, meu irmão, um novo ciclo estará te esperando, em nome do Senhor Jesus. Mas o que você não pode? Você não pode se afastar do Pai. Você não pode achar que o Pai, sabe, tá longe de você, esqueceu de você, e você cria uma prisão para você mesmo. Eu estava falando do filho pródigo. O interessante é que ele quis antecipar um tempo. Ele chegou para o pai que estava vivo e disse para o pai: eu quero a minha parte da fazenda, eu quero a minha herança. Ele quis antecipar a sua herança, ele quis ganhar tempo. Então ele pega aquilo tudo e sai. Mas a questão é que quando ele estava próximo do pai, ele estava junto de ovelhas. Longe do pai, ele estava junto de porcos. Perto do pai, ele tinha abrigo, ainda que algumas coisas o inquietava, incomodava, ele tinha segurança, ele tinha alimento. Longe do pai, ele se misturava com os porcos. Quantos filhos de Deus, por decepções, seja elas quais forem, decepções amorosas, decepções financeiras, decepções profissionais ou até ministeriais, se afastam para longe do pai e vão conviver com os porcos. Hoje Deus quer trazer você para a presença dele, porque a questão do até quando acaba hoje para esse tempo, porque hoje é o dia de você retornar para a presença do papai, para a presença de Deus. Dê um aplauso a ele, você está me entendendo? Segunda coisa que eu quero falar com você: Deus trabalha mais com processo do que com milagre. Deus trabalha mais com processo do que com milagre. Davi tinha 16, 17 anos quando foi ungido. Sabe quando ele foi sentar no trono? Com 30. Mas o que ele estava fazendo nesse meio termo? Fugindo de Saul, matando leão, matando urso. Meu irmão, Davi, ele por mais que pôs para fora tudo aquilo que ele estava sentindo, sendo sincero com Deus, ele sabia sempre que ele tinha um lugar de segurança no Pai. E aqui eu quero compartilhar com você, aqui, põe para mim o versículo 1, aonde o primeiro até quando de Davi, ele fala nesse salmo, nesse momento de provável perseguição, mas com certeza uma perseguição tremenda, inimigos vinham até ele, porque ele expressa isso. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? A oração de Davi é: até quando, Senhor, eu serei esquecido? Parece que o Senhor está lembrando do meu vizinho, parece que o Senhor está lembrando do meu irmão, da minha irmã, o Senhor está lembrando dos amigos, eu estou vendo os amigos romper, prosperar, avançar, e eu estou esquecido. O Senhor se esqueceu de mim? E o sentimento dele aqui é horrível, porque deixa eu te perguntar uma coisa: o que é pior para um filho? Perder um pai para a morte ou ser abandonado pelo pai? O que dói mais? O que dói mais, a morte de um pai ou o abandono de um pai? Eu tenho certeza que o abandono de um pai dói mais. Porque a morte de um pai, a saudade, o sentimento, não está mais aqui e tal. Agora, o sentimento de um filho, que o pai está vivo e não se importa com ele, não liga para ele, o abandonou. Meu irmão, você está comigo? O que Davi está sentindo é isso: eu estou abandonado, eu sei que eu tenho pai, eu sei que Deus é meu pai, mas eu me sinto esquecido.
Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Você já foi esquecido por alguém? Alguém marcou com você e não foi? Encontro, pastor, encontro. Eu tenho um essa semana que eu marquei no Waze. No Waze não, como é que chama mesmo? Hã? Não sabe, sem vergonha. Não sabe. Tinder. Alguém já marcou com você e se esqueceu de você? Qual foi o sentimento? Se fosse uma coisa muito séria. Sabe, queridos, José, é interessante a vida de José. José, ele tinha sonhos, sim ou não? Tinha sonhos, ele tinha vontade, ele tinha motivação. E ele vai avançando. E eu te pergunto, qual foi o grande milagre que aconteceu na vida de José? Você olha para Abraão, Isaac e Jacó, você vê muitos milagres, sim ou não? Na vida de Abraão, você vê muitos milagres. Na vida de Isaac, meu irmão, poços fluindo água, ele prosperando em tudo, Deus dando livramento. Na vida de Jacó, então, a vida de Jacó, quem sem vergonha, até vara que ele punha na beira da onde as ovelhas iam beber água, influenciava na gestação das ovelhas. Não, você pensa comigo, por favor, pensa comigo. Ele tinha combinado lá com Labão o seguinte, olha, todas as ovelhas que nascer preta e branca era de Labão, todas as ovelhas que nascessem pintada e malhada era de Jacó. O trato de Labão era mais ou menos assim, ó, se fosse pintinho. Ó, Jacó, é o seguinte, todo pintinho que nascer amarelinho é meu, todo pintinho que nascer azul é seu. Tinha como? Então, não tinha ovelha malhada, nem pintada, nem salpicada. E aí o que Labão faz é o seguinte, Jacó, seguinte, vou fazer um trato com você. Toda ovelha preta e branca é minha, que nascer pintada, listrada, malhada é sua. Jacó falou, tá bom. Jacó vai lá, pega umas varas verdes, descasca lá da vara, finca um tanto de vara. A Bíblia diz, você imagina o irmão da igreja passando e Jacó está lascando as madeiras e fincando lá para a ovelha olhar. Ia falar, é mandinga, é trabalho, meu irmão, macumba. Ele finca, as ovelhas iam beber a água, olhavam para aquelas varas verdes descascadas e davam filhotes malhados, salpicados. Ó, quanto milagre! Agora eu te pergunto, na vida de José, qual foi o milagre? Não achei nenhum, irmão. Tem milagre. Deus foi dando livramento para ele, sim ou não? A grande questão é que ele entendeu que Deus jamais se esqueceria dele. Mas esqueceram dele, os irmãos esqueceram dele. O copeiro se esqueceu dele. José estava na prisão, vocês lembram? Acho que a história de José é uma das mais contadas nas igrejas. A gente não tem nem dificuldade de contar a história de José. Você sabe que ele chega no Egito como escravo. Ele vai para a casa de Potifar e fica trabalhando lá. A mulher de Potifar, aquela Potiféia, queria fazer uma potifaria com José. E ela olhava para José e dizia, ai, se eu te pego, ai, ai. E José, estou invisível, estou invisível, estou invisível. Estou invisível, meu irmão, não quero saber dessa tranqueira. É só para ajeitar o clima. Só para organizar as coisas aqui. Mas só que ela foi e tentou agarrar José, aquele negócio do José saiu correndo, largou a capa dele e tal. Ela gritou, falou que ele tentou agarrar, foi lá na prisão. Ele foi interpretar sonhos, interpretou corretamente. O padeiro estava armando uma conspiração contra o faraó, morreu. O copeiro era inocente. José fala para ele, lembra de mim quando você estiver diante do faraó. A Bíblia diz no versículo seguinte, e o copeiro se esqueceu de José. Meu irmão, se sentir esquecido, José fica 2 anos, 2 anos, irmão. Mas que bom que ele esqueceu, sabe por quê? Porque se o copeiro se lembrasse, no máximo,
era que José ia ser assistente do copeiro. Mas a questão é que quando o faraó precisou, aí o copeiro, José. Aí ele interpreta o sonho do faraó. Então ele vai ser governador. Por quê? Porque mesmo que o copeiro se esqueceu dele, Deus nunca tinha se esquecido dele. Mesmo que alguém se esqueceu de você, Deus não se esquece de você. A palavra do Senhor nos fala em Isaías: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, eu todavia jamais me esquecerei de vocês. Jamais. Então, meu irmão, muitas vezes a estratégia do inimigo é fazer com que você imagine que Deus se esqueceu de você. A segunda coisa que Davi fala aqui: até quando esconderás de mim o seu rosto? Primeiro ele fala: até quando o Senhor se esquecerá de mim? No 1 mesmo: até quando esconderás de mim o teu rosto? A expressão aqui no hebraico é: até quando eu serei desprezado? Essa era a oração de Davi. Até quando, Senhor, eu vou ser desprezado? Sabe por quê? Porque era o seguinte, meu irmão: quando alguém olhava para outra pessoa com compaixão, a expressão era resplandecendo o rosto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Essa expressão, sabe, resplandecer o rosto significa assim, agir com bondade. E sabe qual que era a questão de esconder o rosto? Era mais ou menos assim. Não sei se já passou por isso, alguém olha para você assim e fala assim: O que significa esse virar o rosto? Desprezo. O que Davi está chorando com Deus é aqui: Senhor, eu estou me sentindo desprezado, além de esquecido, desprezado. Meu irmão, a estratégia do diabo muitas vezes, nesse seu até quando, nessa sua oração do até quando vai acontecer isso, Senhor? Até quando eu vou ficar assim? Vou fazer você pensar que você está sendo desprezado. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus não esconde o rosto de você, Ele age com bondade para com você. Ele jamais vai meu irmão, Ele jamais vai virar o rosto para você. Ele resplandece o rosto dele para você. E resplandecer o rosto é agir com bondade. O inimigo pode vir te tentar, mas você está dizendo assim: eu sei que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Ele tem cuidado de mim. Eu não me sinto desprezado, eu não me sinto esquecido. Eu não sei até quando, mas eu sei que vai valer a pena esperar. Eu não sei até quando, mas eu vou esperar. Eu não sei até quando, mas vou ficar firme. Eu não sei até quando, mas vou continuar orando. Eu não sei até quando, mas vou jejuar. Eu não sei até quando, mas vou na igreja. Eu vou ser uma pedra no sapato do cão, porque eu vou adorar, vou orar, vou buscar a Deus. Não sei até quando, mas eu não desisto, porque Ele age com bondade para comigo. Ele é bom para mim. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Terceiro, ele fala: até quando, Senhor, terei inquietações dentro de mim e a tristeza encher meu coração? Olha a armadilha do diabo, está no versículo 2. Inquietações, mente acelerada, tristeza no coração. Tristeza. Eu não sei se você lembra de uma mensagem, algumas quartas-feiras atrás, nem sei quanto tempo, que a gente meditou em Jeremias, capítulo 4, versículo 14. Até quando você hospedará esses maus pensamentos em seu coração? A mensagem chama Resete-se. Está no YouTube, depois você precisa ouvir essa mensagem se você não ouviu. Até quando você vai hospedar os maus pensamentos em teu coração? Deus falando com Jeremias. Até quando a gente vai ficar hospedando maus pensamentos? O diabo põe um mau pensamento, a gente hospeda.
Deixa eu só te falar uma coisa. O que hospeda não é morador. Se hospedou maus pensamentos, hoje você está livre em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque hóspede não fica, hóspede não permanece. Quem permanece é o morador. A tristeza pode durar assim uma noite, né? Ela é hóspede, porque na manhã ela vai embora. Quem que volta? O morador. A alegria volta pela manhã. Quanta inquietação no nosso coração. Ele está dizendo: Senhor, eu estou sendo perseguido. E quarto, ele fala: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Ou seja, até quando eu serei humilhado? Até quando eu serei humilhado? Veja que o inimigo ele vai agindo nesses pontos. Até quando eu serei esquecido? Até quando eu serei desprezado? Até quando eu serei perseguido? Até quando eu serei humilhado? E aí você amplia para qualquer área da sua vida. E eu quero dizer para você que quem orou isso aqui foi Davi. Davi não era covarde. Davi não era um menino imaturo. Davi não era um frouxo. Davi era um guerreiro, um homem de Deus, que buscava a Deus. E ele está orando assim: ó Senhor, até quando? Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma resposta. Veja aqui o versículo 3, olha só, depois desses 4 até quando? No versículo 3 ele olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, me revela, ou do contrário, eu dormirei o sono da morte. Eu vou morrer se o Senhor não me falar, eu vou morrer se o Senhor não me responder. Deixa o texto aqui, pode deixar. Eu vou morrer se o Senhor não me responder, eu preciso que o Senhor me responda. E aqui eu entro no terceiro ponto: quando não tiver resposta, confie no amor. Quando não tiver resposta, confie no amor. Porque Davi está em crise, meu irmão. Em 6 versículos, ele está aqui no 3, ainda dizendo: Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu quero uma resposta. Veja o versículo 4. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Você está entendendo a crise desse homem? Eu preciso de uma resposta, Senhor. Eu preciso de uma resposta, porque senão os inimigos, meus inimigos vão triunfar sobre mim, vão me vencer. Deixa eu te dizer uma coisa: no mundo você terá muitas aflições, mas tenha bom ânimo, Ele já venceu o mundo. Sabe, em Cristo nós já somos mais do que vencedores. O inimigo não vai vencer essa batalha no seu casamento, na sua família, na vida dos teus filhos, na tua vida financeira, na tua vida emocional, relacional. O inimigo não vai vencer, você vai vencer. Então para de querer o tempo todo de Deus uma resposta, porque Deus fala pouco e nunca se explica. Eu também aprendi nesses anos de caminhada: Deus fala pouco e nunca se explica. Não, Deus precisa me explicar. Eu fico vendo umas teologias, principalmente da televisão, que é assim, ó, você determina, você fala, você decreta, aí Deus está lá em cima: aonde que eu assino para você, filho? Aonde que eu assino? Será que é assim? Senhor, o Senhor me responde. Eu preciso de uma resposta. Eu quero saber. Essa é a crise de muita gente. Essa é a crise de muitos de nós. Só que Davi não murmurou por falta de resposta. Porque, como eu te disse, Deus fala pouco e nunca se explica. Eu tenho até medo de pessoas. Às vezes eu estou conversando com alguém, meu irmão, em 15 minutos de conversa, ela fala assim, ó: Deus falou para mim, Deus falou isso aqui mesmo, Deus falou para mim, Deus falou assim, Deus falou não sei o que. Eu falei: você é o bichão mesmo, hein? Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala. Deus nunca vai te dar um novo comando sem que você tenha obedecido o primeiro comando que Ele deu.
Nunca. Deus fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Abraão saiu, foi ou não foi? Ele foi e saiu sem nada da parentela, ou Ló foi junto? Ló foi junto. Se você prestar atenção, tantos acontecimentos que tiveram, Deus só volta a falar com Abraão depois que ele se separa de Ló. Porque ele não obedeceu completamente o primeiro comando, e Deus não falou de novo com ele. E tem gente que acha que é tão íntimo que parece que Deus manda o WhatsApp para ela o dia inteiro, cara. Só que tem uma coisa muito interessante, meu irmão, porque Davi dá uma virada nesse salmo. Mas ele dá uma virada nesse salmo. Porque eu vou ler o 3 com você de novo. Volta no 3 para mim. Ele está perguntando até quando, e aqui no 3, olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou seja, me revela. Ou do contrário, eu dormirei o sono da morte. Versículo 4. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Olha o 5. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em sua salvação. Sabe, quando não tiver resposta, confie no amor. Nem sempre você vai entender o porquê, mas você precisa confiar no amor de Deus. Eu confio no teu amor, Senhor. Ele orou. Você encontrou alguma resposta de Deus? Responde, crente, você encontrou alguma resposta de Deus? Ele disse: então, Senhor, já que não tem resposta, eu confio no seu amor, eu acredito em ti. O que está faltando para a gente muitas vezes é confiar no amor de Deus. A gente parar de ser inquieto. Até quando? Até quando? Eu não sei até quando, mas eu sei que vai valer a pena você esperar firme. Confie, acredite. Esses dias eu estava lendo a história de uma menina que ela estava com os seus pais naquele gueto lá em Varsóvia, na Polônia. Varsóvia, eu acho que a maioria de vocês sabem, foi um campo de concentração. 1940 foi fechado, muita gente dos judeus e muitos refugiados estavam ali, por volta de umas 400 mil pessoas naquele lugar. Os nazistas, né, matando, fazendo tudo, o holocausto, aquele período, aquela fase terrível. E tem muitas histórias de muitos que escaparam e tal, mas o dessa menina que eu estava vendo foi o seguinte: aí teve uma revolução, vamos dizer assim, eles se rebelaram, vamos sair, mas aí mataram muita gente lá, aquela revolução, aquele negócio, e os pais das meninas foram mortos, os pais dela foram mortos. Ela saiu de lá junto com muitas pessoas que fugiram e correram e se esconderam, mas muito frio, não tinha agasalho direito, com fome, com sede, sem os pais. Eles entraram em alguns buracos e ela entrou numa caverna. Alguns dias depois, os aliados, os americanos, encontraram alguns deles e foi acolhendo, mas alguns já estavam mortos de frio, porque era muito frio. E encontraram essa menina dentro da caverna, também morta. Mas antes de morrer, ela escreveu algo na parede da caverna, e eu escrevi aqui para eu compartilhar com você. Quando eles chegaram, eles desabaram ali, porque aquela menina judia, com fome, com frio, com sede, sem os pais, diante de tanta opressão, ela escreveu na parede, antes de morrer: eu creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Eu creio no amor, mesmo que eu não esteja sentindo. Eu creio em Deus, mesmo que Ele esteja em silêncio. Eu creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Estava frio.
Eu creio no amor, mesmo que eu não o esteja sentindo. Abandonada, perseguida, órfã. E eu creio em Deus, mesmo que Ele esteja em silêncio. Eu não sei quantas orações ela fez, não sei por quanto tempo ela orou, mas ela deixou registrado: eu continuo crendo, mesmo que Ele esteja em silêncio. E foi isso que Davi fez. Senhor, não tem resposta? Então eu confio no amor. Meu irmão, quando Deus está falando, Ele está entrando na nossa realidade. Quando Ele se silencia, Ele está nos trazendo para a realidade dEle. Quando Ele se revela, Ele está entrando no nosso mundo. Quando Ele se aquieta, Ele está convidando a gente para o mundo dEle, para a realidade dEle. Se coloque em pé, eu quero orar com você. E o último versículo aqui com você em pé. O versículo 6 diz assim: quero cantar ao Senhor. Faltou um Senhor aqui na Bíblia, mas quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vamos ler todo mundo junto e põe um Senhor ali depois, ó. Quero cantar pelo bem que Ele fará, ou pelo bem que Ele tem feito. É um ato contínuo, é um presente com uma ação contínua. Ele tem feito bem. Eu não sei quais são os seus até quando, não sei mesmo. Eu não sei o quanto, aqui mudou a versão, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Ele me tem feito, qualquer versão, Ele me tem feito, ou seja, um ato contínuo. Obrigado, gente. Um ato contínuo que o Senhor está fazendo bem. Então eu não sei quais são suas orações, quais são os seus até quando, Senhor, seus questionamentos. Eu não sei se até hoje você se sentiu esquecido, desprezado, perseguido, humilhado, assim como Davi. Mas, meu irmão, enquanto não tiver resposta, fique firme, continue confiando no amor, porque o Senhor tem feito muito bem para você. O Senhor tem feito bem para você. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eu quero que você, meu irmão, independente dos seus porquês, paraquês ou até quando, eu quero que você louve ao Senhor nessa hora. Davi, ele deu uma virada nesse salmo. Davi, ele está nos questionamentos, ele está numa crise, e de repente ele percebe que Deus não fala nada. E ele diz: Senhor, eu continuo confiando no seu amor. Eu vou cantar ao Senhor, porque o Senhor tem me feito muito bem. Eu vou cantar ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Eu vou cantar ao Senhor, porque o Senhor tem trazido provisão para a minha vida e para a minha casa. Eu não sei até quando, mas eu sei que vai valer a pena. Meu irmão, ore por um instante. Mude sua oração do até quando para dizer para Ele: eu confio no seu amor, Senhor. Não está sozinho, irmão.
Fale com Ele, querido. Fale com Ele, fale com Ele. Você não está sozinho. Você não está desprezado, não está. Jesus, eu quero colocar a tua igreja agora, Pai, diante de ti, Pai. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, nos dê resposta, Pai, daquilo que o Senhor achar conveniente, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração, revele para nós aquilo que o Senhor quiser revelar. Mas, Pai, pela fé agora, Senhor, nós entendemos, Pai, que mesmo que não haja resposta, nós confiamos em Teu amor, Pai.
Que os teus filhos, Pai, que estão aqui nessa noite, talvez com tantas perguntas, aqueles com quem o Senhor quis falar nessa noite, entenderam de imediato que era com eles. Então, Pai, muitos de nós estamos perguntando: até quando? Até quando, Senhor? Até quando essa humilhação? Até quando esse desprezo? Até quando essa perseguição? Até quando, Senhor, esse esquecimento? Até quando, Senhor, estaremos em uma caverna, em um buraco? Até quando, Senhor, estaremos esquecidos? Papai, eu sei que tem filhos do Senhor aqui que sabem, Pai, que podem muito mais, que podem, Senhor, que tem potencial para muito mais, Senhor. Mas quantas vezes tem caído nessas armadilhas do inimigo, onde o inimigo vem mentindo, Senhor, que estão esquecidos, desprezados, humilhados, perseguidos. Mas, Pai, como o próprio apóstolo Paulo disse: perseguidos, mas nunca destruídos. Caluniados, mas nunca desistidos, Senhor. Que possamos estar aqui hoje, Pai, e termos encontrado, Pai, motivação para o nosso coração. E mesmo, Senhor, que não haja resposta, mesmo que não haja, Senhor, nenhum sinal, estamos entendendo que o Senhor trabalha mais nos processos do que no milagre. Então, nesse processo que estamos vivendo, que não venhamos a desistir, a desanimar, a gritar, Senhor, com a nossa alma, mas que possamos descansar em Ti, Senhor, e ter a certeza de que o Seu amor e a Sua bondade estão sobre nós, que o Senhor não virou o rosto. Olhe para essa mulher, Senhor, olha para esse homem, Pai, para esse jovem, olha para cada um aqui, Senhor, que tantas vezes tem questionado: até quando não vai dar certo essa área da minha vida? Até quando não vai fluir essa área da minha vida? Até quando a minha empresa vai ficar nessa situação? Até quando as minhas finanças? Até quando o meu casamento? Pai, que hoje aqui, Senhor, possamos aprender a descansar em Ti e a descansar no Teu amor, Pai. A descansar no Teu amor, Senhor. Nos perdoe todas as vezes que a nossa fé falhou. Nos perdoe todas as vezes, Senhor, que tentados pelo inimigo, reclamamos ou murmuramos. Mas nessa noite, Pai, aprendemos com Davi que vamos cantar ao Senhor, porque o Senhor tem feito muito bem para nós. O Senhor tem feito muito bem para nós. Querido, se você puder e quiser, repita uma oração comigo. Fala assim: Senhor, eu estou em Tuas mãos e me submeto à Tua vontade e à Tua direção. Eu sei que o Senhor está comigo, não estou esquecido, nem abandonado, nem desprezado e nem humilhado. Que todas as mentiras do diabo caiam por terra hoje, e eu fico com a verdade da Tua palavra. O Senhor me ama, que é o melhor para mim, e eu confio no Teu amor e na Tua bondade para mim e para minha família. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, mais forte, exalte a Ele, glorifique a Ele. Quero orar pelas suas ofertas nessa noite. Você que quer agradecer, quer entregar com gratidão uma semente ao Senhor. Você que tem dízimos para devolver,
segure nas suas mãos ou se prepare para fazer sua transferência. Eu quero orar por você. Papai, o Senhor tem feito muito bem para nós, Pai. O Senhor tem sido muito bom para nós, Papai. Então, Pai, nós não acreditamos nas mentiras do diabo, Pai. Nós acreditamos na palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, o Senhor declara que aquele que semear, certamente colherá. Pai, assim, Senhor, orando, conforme a Tua palavra, que aquele que semeia, Pai, possa sim de fato alcançar a sua colheita na proporção, Pai, daquilo que tem semeado, conforme a Tua palavra. Nós entregamos aqui ao Senhor, Pai, é gratidão, é honra, é fidelidade. Os recursos ficam, Pai, para manutenção e mantimento da Tua obra, da Tua casa, das famílias, Pai, mas que o Senhor possa mesmo, Senhor, abençoar e multiplicar, Pai, na vida dos Teus filhos que estão semeando, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade, querido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Queridos, pode ficar em pé mesmo, eu só vou dar algum recado aqui, se tiver, e a gente já vai para casa. Que Deus te abençoe muito. Você pode ter certeza que Deus, Ele vai honrar a sua postura de fé em estar na casa dele, estar, sabe, adorando ele, e que essa palavra possa fazer sentido para você. Guarda no coração, assiste de novo. Algumas pessoas disseram para mim: eu assisto depois de novo em casa. Assiste, vai ficar salvo. Assiste lá, sabe, anota, ora, tudo aquilo que fizer sentido para você, porque eu tenho certeza de uma coisa, que no fim todo querer e o efetuar de Deus vai acontecer na sua vida. A questão é como está o seu coração nesse tempo. A questão não é o que está acontecendo com você, a questão é em quem você está se tornando. Não é o que acontece com você, é em quem você está se tornando. Aleluia. Queridos, domingo nossos cultos, tá bom? 10, 18, 20 horas, pode passar. É só esse. Nos vemos domingo então. Jesus, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos por cada filho desta casa. Te agradecemos por cada visitante que está aqui hoje. Te agradecemos por cada um que nos acompanha pelo YouTube, que o Senhor possa abençoar e alcançar a casa de cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Tuas maravilhas, Pai, sejam vistas, sentidas, vividas por cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos um restante de semana abençoado, na Tua graça, unção e proteção. Que o Senhor nos leve, Pai, realmente protegidos de toda acusação do maligno, de todo apontar do maligno. Que possamos guardar a Tua palavra e não abrir mão da Tua palavra. Que possamos perceber, Senhor, que às vezes não vamos saber até quando, mas estaremos firmes até o fim, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti coloque a sua mão e te dê a paz. Deus te abençoe, igreja de Jesus.